Nação Rubro-Negra hoje tem Flamengo e Ceará no Maraca, jogo para a gente confirmar o título, mais um dia para a gente fazer festa, mas é preciso primeiro jogar bem e ganhar bem para confirmar o título, para que o Flamengo assim tenha tranquilidade, tenha uma organização melhor de logística para poder viajar para o Catar e ir lá disputar esse Intercontinental, que para nós vale como Mundial, logicamente, né? Nós já tivemos a oportunidade de jogar o Mundial no início do ano aí, o Flamengo foi muito bem, apesar daqueles erros pontuais ali contra o Bayern de Munique, mas foi uma primeira experiência nesse formato de Mundial, que agora vai ser a cada 4 anos, como se fosse uma Copa do Mundo, né? Como foi chamado de Copa do Mundo do futebol. E o Flamengo foi bem, ganhamos do Chelsea, como eu já falei aqui em vídeos anteriores. O Flamengo jogou bem contra o Bayern, apresentou alguns problemas, logicamente, mas o time do Bayern é um time muito bem treinado, logicamente, né? Não é por acaso que ele é hegemônico lá na Alemanha, não é por acaso que ele bate de frente com os grandes do futebol europeu e tem um técnico de primeira linha, que é o Vincent Kompany. Mas voltando para cá, hoje é um dia que a taça, né, a taça do Campeonato Brasileiro vai estar presente no Maracanã. E o Felipe Luiz, como é um cara correto, trabalhador, sério, já botou a galera lá para ralar. Ontem mesmo teve treino lá no Ninho do Urubu e foco total no jogo de hoje. O Ceará não é um time bobo, não é um time fraco, apesar do Ceará estar aí lutando contra o rebaixamento. O Ceará nos apresentou problemas no jogo lá no Castelão. O time entra focado, antenado, ligado, com a faca nos dentes também, marcando em cima, não dando chance para os caras, porque os caras estão lutando pela sobrevivência deles na Série A. Né? Simples assim. E sem essa de oba-oba, que são um perigo do Flamengo, já falamos aqui anteriormente, né? No que diz respeito à questão da Taça Libertadores da América, sem essa de oba-oba, que isso aí é um veneno, e a gente precisa confirmar esse título para domingo jogar contra o Mirassol lá com o Sub-20 e o Flamengo ter aí pelo menos uma semana de descanso até encarar o Cruz Azul do México, que também está envolvido com disputa lá no campeonato dele lá do México, né? O Cruz Azul vai chegar em cima da hora também, né? Lá no Catar, depois de ter jogado uma partida decisiva lá do campeonato deles. Então, assim, eu não sei como é que é o campeonato do México, mas o Flamengo vai chegar, logicamente, cansado. Vai chegar cansado lá para jogar lá no Catar. E como a FIFA adora fazer agrado aos europeus, o Paris Saint-Germain só vai estar lá esperando na final, né? Quem passar de Flamengo e Cruz Azul, o Flamengo passando para o Cruz Azul vai pegar provavelmente o Pirâmide lá do Egito, e aí sim, passando, a gente consegue alcançar, né, o jogo contra o Paris Saint-Germain lá na final, que é no dia 17 de dezembro, muito perto do Natal, e curiosamente, no dia que seria uma das datas da Copa do Brasil, né, que a CBF, nesse gesto maluco dela, resolveu simplesmente mudar a data, botar para dezembro. E se o Flamengo tivesse chegado na final da Copa do Brasil? Como é que seria? Ou tivesse que jogar nessa mesma data? Como é que seria? Colocaria a Copa do Brasil mais para frente? Quase no final do ano, praticamente lá 31 de dezembro? Enfim, para a gente ver como que essa questão da organização do calendário, ela afeta qualquer planejamento de qualquer time de futebol que queira fazer um trabalho sério. É importante a gente tocar nesse assunto, né, nesse ponto, agora que a gente está campeão. Nós somos campeões e, logicamente, não é choro de perdedor. É algo que precisa ser falado, logicamente, que já vem falado há muito tempo aí por muitos jornalistas, né, de renome, mas a CBF ela não consegue se organizar. Parece que ano que vem o Campeonato Brasileiro vai começar no início do ano, né? Até porque tem Copa do Mundo também, tem Libertadores também, Copa do Brasil também, ou seja, o calendário de 2026 será apertadíssimo e o Flamengo já está se planejando para o ano que vem. Espero que o Felipe Luiz renove, espero que o Boto renove, né? Porque é preciso manter essa estrutura, porque quando você muda a comissão técnica, o comando técnico, muda tudo. Porque outra cabeça, outro pensamento, outro modo de pensar, de trabalhar, de ver futebol, enfim. E não se pode mexer em time que está ganhando. Então o Flamengo tem que, hoje, confirmar o título, festa no Maracanã, a torcida tem que estar lá apoiando, logicamente que vai estar lotada, mas claro que eu vou estar de casa torcendo. Sobre ainda, né, a final da Libertadores, a gente teve a oportunidade de falar aqui sobre o bom time do Palmeiras. Muito bom time. E a gente teve a oportunidade de falar aqui também que não gostamos, não admiramos o trabalho do técnico do Palmeiras. Por que é importante a gente tocar de novo nesse assunto? Porque durante muito tempo, ao longo do ano, desse ano particularmente, né? Particularmente, fora os anos anteriores, a gente viu muitas vezes torcedores do Flamengo enaltecendo o trabalho do Abel Ferreira. Gente, assim, o Abel Ferreira, ele é um cara que tem lá seus predicados, mas é um cara limitado. Né? A gente viu no jogo de sábado, e agora tendo um pouco mais de calma, um pouco mais de cabeça fria, né? Com a adrenalina mais baixa, olhando de novo para os lances daquele jogo, a gente percebe quão distintos, quão diferentes são os níveis
de trabalho de Felipe Luiz e de Abel Ferreira. São muito diferentes, muito diferentes. O Flamengo, ele tem uma organização tática muito bem construída. O Flamengo constrói o jogo a partir da sua defesa, a partir do seu goleiro. Tem 3 grandes zagueiros que sabem sair com a bola. Não que o Palmeiras não tenha, o Palmeiras tem, só que o Palmeiras não é treinado para fazer isso. Não é treinado. E o Flamengo é, porque o seu técnico treina, trabalha saída de jogo, saída de bola. E aí, você tem muito mais condições de atingir o gol do adversário quando você tem, logicamente, a bola sob o seu controle, sob o seu domínio. Porque o objetivo do futebol é você pegar aquela bola ali e colocar naquela casinha lá que a gente chama de gol. Para isso, você tem que criar estratégias, por isso que se chama jogo. Você tem que criar estratégias de como alcançar o seu objetivo. Logicamente, você tem 11 adversários na sua frente que vão te impedir de chegar lá, vão tentar te impedir de chegar lá. O que você faz? Você traça estratégias. É o que o Felipe Luiz fez, é o que um técnico de futebol competente deve fazer. Como aqueles técnicos que eu falei no vídeo anterior, Klopp, Guardiola, Rinos Michels, Hansi Flick, esses caras aí. O Felipe Luiz, ele é esse cara. É um cara competente, que pensa, que estuda, que analisa futebol pra caramba. E com material humano que tem na mão, muito bom por sinal, como ele mesmo já disse, logicamente que isso está escancarado para todo mundo, ele conseguiu construir uma identidade de jogo no clube de regata do Flamengo, uma identidade que está consolidada e que só vai tender a melhorar. Espero que o Felipe Luiz renove o mais rápido possível com o Flamengo, assim como o Boto. Isso significa dizer que a gente vai ter um caminho ainda mais pavimentado para 2026. Significa dizer que a gente vai ter menos dificuldade de alcançar objetivos como a Copa Libertadores de 2026, como o Campeonato Brasileiro de 2026, como a Copa do Brasil de 2026, por exemplo, né? Uma vez que você já tem uma ideia de jogo, um estilo de jogo implantado, consolidado, onde os caras que trabalharam com o Felipe ao longo desse um ano, quem dirá, sem falar do ano passado, já entendem como pensa a cabeça do treinador, isso fica muito mais fácil. E aí, com esse estilo de jogo consolidado, a gente olha para a televisão ou olha para o campo e enxerga as ideias muito claras ali. O que você não vê do outro lado no time do Palmeiras, que é um time bom, tem ótimos jogadores, né? O Vitor Roque é muito bom, o Flaco Lopes, o Veiga, o Gomes, esses caras são muito bons jogadores. São muito bons jogadores, logicamente que são. Sabe jogar bola, o próprio Andrés Pereira sabe jogar bola, né? Não é porque o Andrés Pereira cometeu aquele, né, fala de erro lá, que ele desaprendeu a jogar bola, não. O cara sabe jogar bola, mano. O cara sabe. Ninguém joga durante um longo período de tempo no Manchester United, né, impunemente. Ninguém joga muito tempo no Fulham, na Premier League, impunemente. Então esse cara sabe jogar bola. Tanto é que ele jogou bem no Flamengo. Cometeu aquele erro, mas ele jogou bem no Flamengo. Ficou marcado pela torcida do Flamengo por conta disso e provavelmente ele nunca mais vai pisar no Flamengo de novo. Mas não é disso que eu estou falando de saber jogar. E aí nós temos um time que sabe jogar. Enquanto do outro lado você tinha um time que só sabia dar chutão para frente. Só chutão para frente. Eu estava vendo agora, revendo, né, muitos lances do jogo, e é impressionante a quantidade de chutões que o Palmeiras deu contra o Flamengo no sábado. Deu a bola para o adversário para tentar jogar no erro do adversário. Tática mais pobre do que essa não existe. Sabe quem fazia muito isso? Abel Braga, que agora está no Internacional. Esse Abel Braga aí. Ele mesmo disse isso em 2018, quando ele veio treinar o Flamengo, 2018, 2019, quando ele veio treinar o Flamengo, ele disse que ele ia tirar a bola do time. Pô, o Flamengo é time. Naquela época, o Flamengo já tinha Bruno Henrique, o Flamengo já tinha Rodrigo Caio, o Diego Alves, o Flamengo tinha o Diego Ribas, ou seja, o Flamengo tinha gente para sair jogando, né? Tinha o Hever, depois o Hever saiu, aí veio o Rodolfo, enfim, mas tinha o Vitinho, né? Tinha gente que sabia tratar bem a bola. Tinha o Arão, né? O Everton Ribeiro. Então tinha gente que sabia tratar bem a bola. E aí o cara simplesmente ele queria dar bola para o adversário para tentar jogar no contra-ataque ou jogar de forma reativa. Isso aí não é Flamengo não, mano. Isso aí não é Flamengo não. O Flamengo sempre foi um time de imposição ao adversário. Exatamente isso que o Felipe Luiz faz hoje. E aí, hoje nós temos claramente o melhor time das Américas. O melhor time das Américas. Claramente, assim, não dá para discutir. Sobre aquela questão do Pulgar e do Rafael Veiga, já falamos aqui que o Pulgar merecia ser expulso, e o Rafael Veiga também pela entrada que ele deu, que eu tinha até esquecido de falar isso no Carrascal, né? E aí não tem essa coisa, mas o lance do Rafael Veiga no Carrascal foi um lance de jogo, não interessa, o lance do Fux, que fez aquela sacanagem ali com o Arrascaeta, que merecia ser expulso também o Fux, também foi um lance de jogo, porque o Arrascaeta estava no chão, ele foi covarde chutar o Arrascaeta ali.
né? Então tem muita narrativa aí mentirosa querendo vilanizar o Flamengo. Cuidado com isso, não caia nessas armadilhas de vilanização do Flamengo. E esse ano, falando de vilanização do Flamengo, tem muita gente apontando que o Flamengo está falando em fair play financeiro agora porque o Flamengo vai conseguir arrecadar 2 bilhões de reais, né, ao final dessa temporada. Não, o Flamengo já falava isso lá em 2013, quando o Flamengo estava se reorganizando, né? Tem lá a foto lá do Bandeira de Melo, tem lá, entendeu? Só vocês buscarem aí na internet lá, porque o Flamengo já falava em fair play financeiro. Por que isso significa fair play financeiro? Você gastar apenas o que você arrecada, não gastar além disso, né? Coisa que acontece na Europa, por exemplo. Não por acaso, o Barcelona passou por maus bocados aí recentemente por causa do fair play financeiro lá na Espanha, né? Aqui no Brasil não tem, talvez tenha agora no que vem, né? E aí o Corinthians, São Paulo, Internacional, que estão com problemas de administração, problemas financeiros seríssimos. O Internacional, que até agora não pagou o Thiago Maia ao Flamengo, diga-se de passagem, terão seríssimos problemas se não se reorganizar. E o Flamengo, hoje, diante desse cenário que a gente vê, o Flamengo está nadando de braçada. O único time que pode tentar incomodar o Flamengo é o Palmeiras. Mas uma diferença muito grande entre Flamengo e Palmeiras é que o Flamengo não precisou de um mecenas como o Palmeiras precisou do Paulo Nobre. O mecenas do Flamengo é a torcida, 45 milhões de torcedores. Simples assim, né? O Palmeiras ele tem um modelo de organização, de gestão, o Flamengo tem outro modelo de organização de gestão. O Flamengo se organizou, mudou o estatuto, colocou lá um dispositivo para punir qualquer dirigente que cometer atos ilícitos na administração do clube. Foi isso que o Bandeira de Melo colocou, por isso que não tem mais roubo no Flamengo, como tinha na época do Kleber Leite, Edmundo Santos Silva, Hélio Ferraz, esses caras aí. Hoje em dia não tem mais isso. Por isso que o Flamengo tá esse clube bilionário e vai trazer muita gente boa ainda para o ano que vem, com certeza. E alguns provavelmente, jogadores que estão nesse elenco atual, muito provavelmente vão sair. Então, o Flamengo hoje, ele está saudável, consolidado, forte, robusto e precisa continuar com esse trabalho de manutenção para continuar buscando sempre a hegemonia, né? Buscando sempre conquistar títulos. Não se permitam ser enganados por esses caras que tentam vilanizar o Flamengo. Tirando o Palmeiras, o único outro clube que poderia chegar próximo do Palmeiras ali, por conta da força da sua torcida em São Paulo, é o Corinthians. Né? O Corinthians está na capital financeira do país, que é São Paulo. O Corinthians tem uma grande torcida, tem uma grande mídia, mas o Corinthians tem uma péssima administração, está com uma dívida astronômica. E, curiosamente, só um paralelo aqui, o Palmeiras esse ano ele gastou 700 milhões de reais para reforçar o time. Sabe qual era a dívida do Flamengo lá em 2013, 2012, quando o Bandeira de Melo assumiu? Exatamente 700 milhões. Para vocês verem quanto dinheiro foi gasto, quanto dinheiro rola no futebol. E no caso do Flamengo, quanto o Flamengo estava devendo, né? A dívida do Flamengo não chegou a 1 bilhão como a do Corinthians, mas a dívida do Flamengo chegou perto. E aí o Flamengo, ao longo dos anos, contando que foi fundamental aquela conquista da Copa do Brasil, que rendeu muito dinheiro para o Flamengo, mas o Flamengo cortou na carne, né? Infelizmente não renovou com o Elias, grande Elias. Se tivesse nesse time de hoje, o Elias ia cair como uma luva ali também naquele meio campo, jogava muita bola, o Flamengo se livrou do Elias, se livrou do Wagner Lopes, foi cortando na carne e foi montando times modestos até se reorganizar, e agora nós estamos vivendo tal outro patamar. Dado o recado, galera, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like de vocês aí que é muito importante. Hoje tem festa de títulos, se Deus quiser, no Maracanã, levantando taça, para a gente ir tranquilo para o outro Mundial, o Interclubes, e quem sabe nós termos uma possibilidade de batermos de frente com o atual campeão da Champions League, que será um jogo desigual, porque eles estão no meio da temporada deles, nós estamos no final da nossa temporada. E como eu falei no início do ano, antes de eu ter esse canal aqui, no início do ano o Flamengo jogou o Campeonato Mundial de Clubes lá, o Flamengo estava no início da temporada. E os caras lá, Chelsea, Bayern de Munique, estavam no final da sua temporada. Agora é o contrário. O Flamengo está no final da sua temporada. E os caras estão no meio da temporada deles. Se nós conseguirmos ganhar lá no Catar, que é campo neutro, vai ter torcedores do Flamengo lá, como teve, inclusive, em 2019, do Paris Saint-Germain, no meio da temporada, vai ser um baita de um feito. Vai ser uma África. Porque a palavra África significa façanha, proeza, feito, por alusão às famosas façanhas lá praticadas. Isso aqui é Flamengo.